Saudações assim que nos acompanha, bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Expansão. Nesta edição temos como convidado Hamilton Macedo, presidente da Associação das Casas de Câmbio. Aqui estão os meus cumprimentos, desde já agradeço pela disponibilidade. Eu é que agradeço. As casas de câmbio têm vindo a reclamar durante alguns anos, não é? Isto porque, devido à escassez de divisas de moeda estrangeira que tem se verificado no país, e depois teve a questão da reforma cambial, que também veio agudizar alguns problemas, e também recentemente com a questão da depreciação do Kwanza, não é? Isso também devido à falta de divisas, com a ausência do Tesouro Nacional e depois a falta de divisas fez com que a moeda nacional caísse por aí em volta dos 40% face ao dólar, né? E esse problema vai estender-se até os dias de hoje. Mas a questão é que as pessoas perguntam-se hoje como é que estão a sobreviver as casas de câmbio. Mais uma vez, obrigado. Eu quase que aplaudia a pergunta e a resposta que o Henrique me colocou. Porque falou de um problema e deu quase parte da resposta. É, é uma pergunta que não se cala sempre que se fala das casas de câmbio, da sua sobrevivência e do problema das dívidas. Felizmente, o problema das dívidas é um problema transversal, afeta quase todos os setores da atividade. Nós, infelizmente, somos os maiores lesados porque as nossas empresas são monoproduto, praticamente, e a nossa moeda, a nossa matéria-prima são divisas. E como disse bem, de algum tempo a esta parte, quer no que toca a reformas, quer no que toca a escassez, e quem fala de escassez fala de uma degradação ou de uma deterioração do ambiente de negócio. As casas de câmbio têm vivido aqui uma situação difícil, um desafio, um desafio novo para todos. Temos vindo a tentar nos reinventarmos. Infelizmente não tem sido fácil, aliás. Se o negócio, por um lado, demonstrou-se apetecível e o que gerou aderência ao nosso setor de uma série de criação, promotores de criação de novas empresas, nós na altura sentimos-nos um bocado preocupados, porque já sentíamos que havia escassez e que esta escassez estava a gerar motivação, aderência ao setor. E de repente, de 10, 12 empresas, vimos-nos deparados com sensivelmente 70, 80 empresas no setor. O que nos dias de hoje, pela crise que temos vivido e pelos desafios que o setor enfrenta, temos assistido ao encerramento, às vezes quase compulsivo, de muitas empresas e à desistência de muitos empresários. Logo, não se pode falar de sobrevivência, porque um setor que está reduzido a um terço daquilo quer dizer que as empresas não sobreviveram, as empresas desistiram, faliram. Podemos encontrar aqui uma série de adjetivos para isso. Sim, porque eu também pergunto isso porquê? Porque dos últimos anos, se olharmos para os dados do Banco Nacional de Angola, não é? Os relatórios e contas, os dados mais recentes, em 2017 havia no país 125 casas de câmbio, não é? E hoje existem cerca de 26 casas de câmbio. Ou seja, estamos a falar que durante esses Em um anos, terço, menos de um terço. exato, perderam 90, pelo menos 95 Quer casas dizer de que não câmbios houve foram encerradas. sobrevivência, houve mesmo quase que um encerramento compulsivo do setor. Estamos a dizer que as casas de câmbio estão em extinção no país? Eu não gostava de usar essa definição de que estamos em extinção. Eu acho que houve aqui um grupo de empresários visionários
que agarraram uma oportunidade. Eu hoje não consigo dizer se esses empresários ganharam ou perderam dinheiro, mas que pelo menos ganharam alguma experiência, né? Estiveram no setor com uma presença de 5, 6, 7 anos, devem ter de facto vivido bons e maus momentos, mas o que é bem verdade é que muitos deles hoje não estão. Por isso, os motivos são vários. O principal é a escassez de divisas, é a forma como nós temos assistido à gestão que é feita das dívidas que temos disponíveis. E achas que essa gestão é má feita? Eu não Ou diria, beneficia-o em eu, detrimento de eu não outros? diria, porque nós temos gestores à frente das instituições e eu não queria definir como gestão, como se a gestão tivesse sido mal feita. Eu acho que as prioridades é que não foram as mais indicadas por os vários momentos que vivemos. E pronto, quando uma pessoa tem uma opção, né, é preciso acreditarmos em alguma coisa e acredito que as pessoas que estiveram em frente a monitorar esse setor em particular, acho que as opções não foram as melhores no momento certo. Ok. E ainda os dados do BNA dizem que nos últimos 5 anos a venda de divisa, não é? Caiu cerca de 94%, não é? O que é que isso representa para vocês? A venda de divisas das casas de câmbios, nesse caso. Para nós, isso representa menos negócio, representa, como já dissemos anteriormente, falência, representa, em muitos casos, incapacidade de nos mantermos no setor e representa, acima de tudo, para a nossa população, uma ausência de um serviço que acreditamos ser um serviço de grande importância, não é? Nós reconhecemos que, se por um lado nós temos vindo a trabalhar, e quando digo que temos vindo a trabalhar, o setor financeiro num todo, no reforço da capacidade das nossas empresas, na robustez dos, dos sistemas que usamos para a defesa de um sistema como um todo. Por outro lado, sentimos que esta fraqueza, essa incapacidade que nós temos, quer dizer, dá aso a um setor que não nos interessa, que é o setor informal. Quanto mais fraqueza, quanto mais ou menos capacidade nós temos, abrimos uma porta que em nada acresce valor ao nosso sistema financeiro. Eu, às vezes, até a brincar com alguns membros e colegas do setor, eu digo assim que daqui a bocado vamos assistir a comunidade internacional a definir-nos metas para combater o mercado informal. Porque o nosso mercado informal já ultrapassou aquilo que são os mínimos aceitáveis. Exatamente. A economia em Quer si dizer, é quase nós, informal, qualquer né? pessoa de bem hoje, e depois, quer dizer, se empurra a sociedade para uma situação ou para práticas que a nossa legislação condena, vê uma alternativa ao mercado informal. Quando nós somos se calhar o único instrumento legal que o Estado tem para combater o mercado informal, para prestar o tal serviço que, na definição de alguns, tem mais ou menos importância. Mas o que é bem verdade é que de Cabinda ao Cunene vamos assistindo um crescimento, um consolidar de um mercado que qualquer dia, quer dizer, nós estamos mesmo à espera de apanhar assim um cartão vermelho para acordarmos com uma situação que é grave.
E se fosse só a exposição da nossa moeda, que a gente não se preocupasse, era razoável. Não, nós estamos a expor moeda de países, de estados. Essa questão verificou-se em volta de 2014, né? Não, Quando essa situação do mercado informal já se assiste há muitos anos. falo Mas diretamente em questão relativamente à suspensão que Angola teve relativamente a uns bancos, não é? Nós fomos depois, o país foi fez um suspenso, esforço exato, e conseguiu ultrapassar algumas das. algumas barreiras, mas ainda assim há lacunas, não é? Nós já não temos correspondência com alguns bancos que temos anteriormente. Pronto, isso não diria que seja esse somente o problema, né? Este problema é um bocadinho mais alargado e se calhar um bocadinho mais grave, né? Mas esta questão, a forma como nós tratamos essas moedas no mercado informal, não ajuda a credibilizar o nosso sistema. Isso é uma debilidade do sistema. É uma debilidade interna que acredito que com um esforço, e não era um esforço muito grande, munindo essas empresas, já foi no passado, eu não iria tão longe, mas disse-me 126 empresas. Isso em 2017, antes Eram da reforma empresas cambial. suficientes, uma vez acompanhadas, porque regulamentadas, elas são bem regulamentadas e são bem fiscalizadas, no meu ponto de vista. E até acho que a regulamentação é mais para o mercado que temos. Mas pronto, a regulamentação existe e Angola tem tido reconhecimentos internacionais pelo esforço que tem feito. Mas, por outro lado, estas empresas não recebem proteção nenhuma, porque era um bem que hoje não se dá o devido valor, mas que ganhava o sistema, ganhava o Estado, ganhava os angolanos e fazíamos um brilharete relativamente às instituições internacionais que em determinados serviços que prestamos, nós precisamos de ser apoiados por empresas que muitas delas não estão cá e que acompanham as notícias que vocês produzem, as notícias que outros concorrentes vossos produzem, quer dizer, que não são abonatórias. Não se fala bem quando se fala do mercado informal, do que é que se pode fazer no mercado informal. E quer dizer, são coisas que a gente sabe, todo mundo consegue testar a capacidade ou o serviço que este segmento informal presta. E nós acho que estamos aqui a dar uma má imagem. Estamos a prestar um mau serviço. E acredita que o mercado informal também foi corresponsável por essa queda das casas de câmbio? Eu, pode ter ajudado, mas não foi o instrumento principal. O Enfim, instrumento teve a principal sua participação, né? foi a crise que nós temos vivido e as prioridades a forma como temos definido as prioridades. Pois, O isso mercado porque. informal vai agregar de forma negativa, né? Agregar não, desagrega no fundo. Exato, isso porque atualmente é mais fácil conseguir notas, divisas no mercado informal do que numa casa de câmbio. E até mesmo do que num banco, não é? Ainda bem que não fui eu que digo isso. Quer dizer que já foi testado. O meu amigo já fez esse teste. Muitas das vezes, se precisar de divisas, nós não temos. Mas o mercado informal tem sempre. E nós perguntamos, então, mas os bancos demoram os tempos que demoram. As casas de câmbio não têm. E a rua tem sempre. E onde é que essa questão o problema? O problema está nas medidas. Eu acho que o problema está nas medidas, o problema está na forma que distribuímos as divisas. O que é bem verdade é que essa gestão não é bem feita. Se fosse bem feita as divisas, não paravam onde param. Havia um controle mais ajustado à nossa realidade. Mas há quem diga que durante algum tempo
era o mercado, era eram as casas de câmbios quem abasteciam o mercado de forma informal. Hoje, há quem diga que as casas de câmbio recorrem ao mercado informal para ter alguma divisa. Eu, nesta Sente altura, este cenário, eu nesta altura, não, nós não conseguimos, nós não nos conseguimos financiar no mercado informal, não, está fora de hipótese. mas há casas de câmbios que recorrem ao mercado informal para ter. Não acredito, não tenho conhecimento, não. As taxas praticadas pelo mercado informal não são compatíveis com as taxas que nós praticamos. Não, não acredito. O dinheiro, quando chega ao mercado informal, chega já a um custo que acho que não consegue ter retorno. Não consegue ter retorno. Então, de onde vêm as divisas que as casas de câmbios vendem normalmente? Hoje, as dívidas que a gente vende ou são captadas na banca comercial ou são captadas à boca de balcão. Mas atualmente quase que não se vê pessoas a venderem divisas nas casas de câmbio, Há né? um número insignificante, mas há. Felizmente ainda há gente consciente, Ainda há pessoas que vão sim, a casas de. que preferem negociar com as casas de câmbio do que negociar diretamente com outros. Mas se compram divisas dos bancos, não acha, se os bancos também estão nesta luta, não há aqui um sentido de concorrência? eh, eu vou pegar divisas aos bancos, depois tenho que revendê-las. As taxas não Felizmente, são felizmente, muito elevadas. felizmente ou infelizmente, quer dizer, os bancos podem tudo, né? Os bancos agregam todo o serviço da cadeia financeira. E nós somos empresas monoproduto, como já disse há bocado. Logo, há coisas que nós, ou há serviços que nós prestamos e muitos dos serviços que prestamos estamos dependentes dos bancos também. Por isso, os bancos são os pais do sistema, né? Não podemos ignorar nunca a presença nem o serviço que os bancos prestam. Infelizmente, também sabemos que muitos dos serviços que os bancos prestam atendendo ao mercado e a condição que esse serviço é prestado, os bancos também têm alguma timidez, né? Os bancos, em todos os mercados, são o suporte de qualquer economia, né? E nós aqui temos sentido, às vezes, alguma timidez dos bancos a prestar aquilo que devia ser a sua atividade principal e vão para uma atividade de conforto. E se os bancos, grande parte, se uma parte do negócio da banca vem por intermédio dos cambiais, e como é que as casas de câmbio então vão sobreviver? É assim, nós não fizemos concorrência aos bancos, de maneira nenhuma. Nós, grande parte dos serviços que os bancos prestam, no que toca à atividade cambial, as casas de câmbio não prestam. Nós compramos e vendemos divisas e algumas das empresas fazem transferências no âmbito do apoio familiar. Gostávamos de prestar outro tipo de serviços. Infelizmente, a regulamentação não permite. Pelo menos no que toca à atividade cambial. Há outras atividades que hoje já nos é permitido fazer, mas a situação do mercado também não é muito favorável. Mas isso é uma questão. Se compram divisa aos bancos, e os bancos atualmente, as pessoas já reclamam, e as taxas dos bancos, a taxa de câmbio dos bancos está a elevar-se, e qual é o valor das taxas de câmbio atualmente nas casas de câmbio? As casas de câmbio têm um valor intermédio. Nós negociamos com os bancos, nós para os bancos somos um cliente, por isso os clientes do banco é o cliente do banco, o cliente da casa de câmbio, o cliente da casa de câmbio. Nós temos uma taxa de serviço. Há quem já vende um dólar a 870, por exemplo. Os bancos. E na casa de câmbio mais ou menos quando E pode. nós pusemos uma taxa de serviço sobre esse valor que não é fixa, não é fixa entre as casas de câmbio. Por isso, cada empresa
tem alguma liberdade na fixação dos preços, porque também entre bancos também não temos preços fixos. Exatamente. Pronto, temos Temos bancos bancos que têm taxas mais maiores. altas, outras, exatamente. Isso também tem muito a ver com a forma de captação da própria divisa. Por isso, nós também acompanhamos essa variação. E, portanto, olhando agora aqui para a questão dos montantes, não é? Por exemplo, há 5 anos as casas de câmbio compravam perto de 100 milhões de dólares. E hoje, não é, estão a comprar em volta dos 3,4 milhões de dólares. Como é que olha para este número? 3,4 milhões de dólares, esse valor É o é, valor que as casas de câmbio compraram no último ano, em 2023, não é? De acordo com os dados do BNE. pronto, é para ver o que é que esse negócio tem representado para as casas de câmbio. Estamos a falar sensivelmente 26 empresas, 4, 5 milhões de dólares, que seja. Vamos arredondar isso para facilitar aqui a divisão, vai dar uma média de, nem chega a 200 mil dólares a cada empresa. Vamos a falar para aí de 180 mil dólares a cada empresa. Isso vai dar a razão mensal de 15 mil dólares. Não paga custos. E como é que estão Mas a. falando que estamos a fazer uma divisão, né, equitativa por todas as empresas, né, com algum equilíbrio, com alguma equidade, o que não existe. Então, como é que estão a sobreviver? A sobrevivência é o que a gente já falou, saímos de 100 e poucas para 20 e poucas. Esta é a sobrevivência. É um Mas desastre. se esse cenário continuar, nós veremos estas taxas de câmbios a encerrarem todas, não é? Estamos em 26, quando tínhamos 120 e É poucos. assim, em determinada altura, o Banco Central entendia que as casas de câmbio não tinham atingido os objetivos que eles tinham definido e que os serviços estavam muito restritos a Luanda e quando saíssemos de Luanda estavam muito nas capitais de província. Mas com esta massificação de empresas, pronto, começamos a sentir um alargamento do serviço para as fronteiras, para as zonas mais recônditas do país e não sentimos a presença como devíamos, mas acredito que para o negócio que houve um esforço grande. Por parte das casas de câmbio, das Sim, empresas, nesse por causa caso. das empresas de câmbio ou do setor cambial. Mas infelizmente este mercado é muito volátil. Um dia está bem, depois fica 10 dias sem estar bem, depois se fica 10 dias bem, fica 60 ou 70 dias mal, se fica um ano bem, fica 3, 4 anos sem estabilidade nenhuma. Logo aí, nós podemos dizer que desde 2015 para cá, temos sentido um desgaste. Reinventamos, reduzimos agências, despedimos pessoas, 30 por uma linha, como se diz na gíria, para podermos chegar até onde chegamos. E mesmo assim ainda sentimos que hoje há empresas que se recapitalizaram e que ainda impõem uma presença no mercado. Ainda se consegue ir à rua e dizer que há uma casa de câmbio aqui, há uma casa de câmbio acolá, por isso. Independentemente de todas essas medidas que nós entendemos mal tomadas, as empresas conseguiram resistir, conseguiram manter-se de alguma maneira, embora que se a situação não muda, é um setor que vai ser engolido pelo ambiente, né? Ou pelo mau ambiente. Ou pelo mau ambiente. Eh, Olhando agora aqui para a questão, ainda assim, em 2023, aqui um dado curioso, segundo o BNE, as casas de câmbio tiveram lucros.
De acordo com o BNA, com os dados de Eu, 2023, eu não, pronto, esses dados não sei como é que ele foram captados, diz aqui que as casas de câmbio tiveram lucros de 38 milhões de kwanza, face ao resultado negativo de 2022, que estava em volta de mas 693 não milhões vou de estar kwanza. aqui a lançar dados, vamos fazer uma análise dos dados que o Henrique me traz. Se são 26 empresas e se os lucros das empresas, né, foi o que o Henrique me adiantou, 26 empresas que não são ativas, não são, são menos. Mas vamos dizer que são 26 empresas. Exato, dessas 26, ainda tem duas que estão com licenças, que estão, como é que eu... Temporária, Exato, duas que estão suspensas. estão suspensas. Ok. Vamos falar então que são 24 empresas ativas. 38 milhões. Se houver aqui alguma equidade, que não há, né? Porque as empresas não têm toda a mesma capacidade de captação. O que é que isso iria representar para cada uma dessas empresas? 1,5 milhão, 2 milhões, 3. Quase nada, né? Quando nós temos capitais mínimos exigidos por lei em 70 milhões, isso representa o quê do capital? Eu acho que são esses dados que o próprio Banco Central disponibiliza e que Nem as casas devia. de câmbios conseguem, Não, conseguem interpretá-los. estes dados eu acho que devia preocupar, por um lado. Ah, ok. Né? E por outro lado, se eu num ano tenho estes dados, no segundo ano os dados são piores, no terceiro são piores ainda, quer dizer, eu tenho que adotar uma medida de proteção e temos vindo a sentir uma ausência de política do regulador. Porque é aí que a tutela se devia fazer presente e pôr algum. Acha que o regulador só dá atenção à banca? É o tal dito É filho assim, eu querido. também percebo que a pressão que a economia faz não permite muitas das vezes para determinados equilíbrios. Mas enquanto regulador do sistema financeiro eu tenho que ajustar as minhas políticas a um funcionamento da minha pirâmide. Parece que são os parentes pobres. Exatamente, somos os enteados do sistema. A política tem que ser gizada de forma que a pirâmide funcione, toda ela. Uma a uma velocidade, outra a outra velocidade, mas o que é certo é que de janeiro a dezembro às vezes passamos por empresas e não há um dia que a empresa consiga satisfazer essa necessidade. Quer dizer que os promotores têm que estar todos os anos a fazer injeção de capital para que aquele serviço se mantenha ativo. Não é que o serviço seja prestado, mas Então, as se nos empresas últimos anos mantêm-se ativas. tem estado a dar prejuízos, e ainda em 2020 o resultado foi bem pior, chegou a ter 28 mil milhões de kwanzas, segundo o BNA, em 2020, o prejuízo que as casas de câmbio tiveram. E por que a insistência em continuar nesse serviço ou neste setor? É assim, quem avalia o setor entende que o serviço tem um espaço no mercado conquistado, não é? O que nos falta são políticas. Isso é que nos dá alguma esperança. Entendemos que o serviço tem procura, porque os bancos por si só, muitas das vezes, não querem prestar determinados serviços, e é normal. Aliás, as regras dos bancos não permitem atender clientes que não sejam clientes dos bancos. E nós temos hoje de uma taxa de pessoas que não têm acesso aos serviços mínimos bancários alta ainda, não é?
Sim, uma taxa de Isto bancarização muito, muito muito baixa. baixa, Exato. que Está em volta dos 43%. eu acho que é mais. Está abaixo dos 50%, mas está por aí. Eu acho A que é taxa de mais. Mas bancarização pronto, isso de é muito Angola. discutível. É porque ter uma conta aberta no banco não quer dizer que o indivíduo está bancarizado. Exatamente. O indivíduo às vezes pode ter conta no banco e não trabalhar com o banco, trabalhar com o mercado informal. Por E isso, assistimos esses isto. critérios da E, e- análise e são isto. muito discutíveis. Exatamente. Exatamente. Mas ia dizer que assistimos. Ia dizendo que ainda assim assistimos muita gente que não adere aos serviços bancários, né? Vai recorrer às casas de câmbio. Mas não é isso que nós vimos, né? Por exemplo, a Expansão fez uma ronda recentemente Não, é à cidade assim, de Luanda as casas de e câmbio viu as casas de câmbio às funcionam moscas, não é? com um tipo de serviço rápido, como e seguro. Nós tivemos uma emergência e precisamos, de uma hora para outra, adquirir divisa ou colocar um determinado valor no exterior do país, o banco não nos atende. Ponto final. E à medida que a sociedade vai crescendo, essas necessidades vão aumentando. Não é? Então, a falta ou a fraca capacidade dos bancos satisfazerem os seus clientes faz com que haja recurso às casas de câmbio. Mas o que é o normal. O que é o normal. Né? Os bancos não fazem serviços instantâneos, como nós fizemos. Né? Nós tivemos disponibilidade e apareceu-nos um cliente às 10 horas, às 10 e um quarto, a necessidade do cliente está resolvida. Com os bancos isso não acontece. A estrutura dos bancos não permite. Já a nossa estrutura de organização permite. Mas as casas de câmbio nem sempre têm disponíveis Este é o um dado problema. montante, não é? Este é o problema. Por isso é que sentimos os constrangimentos que sentimos. E ainda tem essa questão da plataforma Bloomberg, não é? Desde a reforma cambial, o o mercado cambial passou a ser, né, a plataforma onde lá estão os bancos, estão as petrolíferas, estão as seguradoras, está o próprio Tesouro e o Banco Nacional de Angola. Sente que deviam também fazer parte deste setor ou deste mercado? Nós devíamos fazer, Porquê? mas porque sei lá onde estão disponibilizadas as dívidas para o normal funcionamento do setor cambial, todos os agentes que intervêm deviam fazer parte, não é? E nós aqui somos um agente também. Mas, podendo não havendo essa possibilidade à data, poderia haver, por parte da tutela, uma indicação ao setor bancário que das divisas captadas X%. X%, 1, 2, 3, 0, o que for, fosse repartido pelas casas de câmbio para garantir o normal funcionamento. Não é? Ou todos os agentes têm acesso à mesma plataforma, ou não havendo essa capacidade, essa regulamentação que permita que esses mesmos agentes fosse criado um canal, porque nós não podemos ser tratados como clientes normais, nós fizemos parte do sistema financeiro, não é? Sem os bancos, Pro bem e pro mal. sem os bancos, então não existiria as casas de câmbio. No modelo atual, no modelo atual e da forma como o negócio é feito no nosso mercado, quase que não. Pelos motivos que a gente já conhece, né? Porque a forma como as divisas entram no país e a forma como elas são distribuídas, os bancos têm uma ascensão, uma capacidade de decisão grande, uma responsabilidade grande. Ou seja, as casas de câmbio dependem mesmo dos bancos para fazer a sua atividade. Os dias de hoje, sim, a regulamentação que temos empurra-nos para isso, porque no passado nós poderíamos captar divisas fora do sistema bancário. Nós podíamos nos relacionar com as empresas e com outras entidades de forma a termos acesso às divisas que hoje são colocadas na Bloomberg.
E hoje em dia também as empresas quase que não têm divisas, não é? As É, é, empresas que captam divisa geralmente têm, né? São diamantíferas, são petrolíferas, são prestadores de serviços desses mesmos setores. Têm a obrigação de Essas fazê-lo empresas continuam, porque dentro da essa plataforma. mercadoria ou essa matéria-prima é vendida fora do país e é paga em moeda estrangeira. Mas as casas de câmbio não conseguem ter, por exemplo, um contrato ou alguma negociação com uma diamantífera, por exemplo, ou uma petrolífera A regulamentação, que permita a troca ou a, a venda desses. Não a permite? nossa regulamentação nos dias de hoje não permite. Não permite? Não. Nossa regulamentação nos dias de hoje não permite. Foi um direito que no passado já tivemos e que a nossa tutela entendeu que este era um segmento exclusivo da banca. Mas isso também não se deve, devido à escassez de divisas que o país se encontra. Não, acho que não teve nada a ver com a escassez de vida, teve a ver, se calhar, com a forma como as empresas tratavam da venda e que, se calhar, as empresas de câmbio ou as casas de câmbio tinham preços que a banca não conseguia concorrer e isso estava, se calhar não, estava a criar um desequilíbrio, não é? No setor. Nós percebemos que essas empresas têm responsabilidade no funcionamento do sistema cambial e que esse recurso escasso e com as necessidades que a nossa economia tem, elas deveriam ser, aos olhos da tutela, deveriam ser geridas por uma entidade bancária. Só que esqueceram de criar, no meio de tanta regulamentação, um instrumento que protegesse as casas de câmbio. Não há nenhum instrumento que proteja. Desse ponto de vista, não. Desse ponto de vista de distribuição de divisas ou de nos terem criado um espaço de captação fora do sistema bancário, não. Só se tivermos clientes que nos entrem pela porta dentro. E atualmente é um espaço de debate onde as casas de câmbio têm com o regulador para discutir essas questões e há soluções apresentadas para isto. Quer dizer, nós sempre que escrevemos ao regulador, batemos sempre nessa tecla, que é preciso abrirmos o leque de captação de dívidas das casas de câmbio, porque está-nos a estrangular. Depender dos bancos está a estrangular a nossa atividade. Mas pronto, como somos filhos ou enteados do sistema, como queremos apelidar, temos que nos reinventar e criarmos aqui condições para, com a banca nacional, irmos sobrevivendo a Mas todas a banca essas. também reclama que está a sofrer com a falta de divisas, não é? Sim, sim, pronto, isso tem a ver com a situação econômica que vivemos, né? O país também está a captar menos dívidas, as necessidades todos os dias vão crescendo, pá, e as mesmas dívidas são poucas para atender as necessidades que vamos assistindo a cada dia, né? Se os bancos, por exemplo, há 2 anos ou em 2022, tinham cerca de 1,3 bilhões, não é? 1,3 mil milhões, 1,3 mil milhões de dólares de divisas, quando captavam dentro da plataforma, hoje têm metade, têm cerca de 6 milhões de dólares captados. Ou seja, se os bancos têm menos divisas para captar, obviamente também devem ter O muito sistema menos também tem para que ter menos as dívidas casas de para câmbio. oferecer, sim, isso aí. Quer dizer, nós não queremos olhar para o passado e dizer o que é que as empresas já captaram, né? Porque os momentos não são iguais e o tempo não recua, infelizmente. Nós hoje vivemos um momento diferente e esse momento necessita que nós nos adequemos. E nós hoje o que fizemos foi adequarmos-nos à realidade.
e ponto final. Mas nesta adequar à realidade, é preciso, quer dizer, se nós mudamos, é preciso que a regulamentação também se ajuste ao momento. E nós temos hoje uma regulamentação que não está ajustada ao momento que estamos a viver. É preciso que a documentação não estrangule uma atividade. Regular, sim, fiscalizar, sim, mas permitir que as empresas consigam navegar nesse ambiente. E o que há aqui é barreiras que, quer queiramos, quer não conseguimos, estamos muito limitados. E neste caso, o que é que mais rende as casas de câmbio? A venda de notas ou as transferências? Eh, Há serviços mais fáceis de ser prestados. E as transferências para nós hoje é um serviço mais fácil de ser prestado. Exige menos estrutura do ponto de vista operacional. Logo, é uma atividade menos onerosa para as casas de câmbio. A venda de notas exige que haja uma estrutura por trás que assegure a gestão, o manejo dessa operação. É tudo mais complicado, embora nós estamos confortáveis na prestação dos dois serviços. Na prestação de dois serviços, por isso todos eles têm um custo diferenciado. Mas para nós estamos habituados, é algo que fizemos de olhos fechados, estamos confortáveis nos dois serviços. Durante algum tempo sobrevivemos de transferências, porque não havia quase notas no E sistema. atualmente é o mesmo cenário? Sobrevive Não, de transferências ou a questão das notas? Não, há um equilíbrio. O Atualmente há um equilíbrio. E como é que está a questão das remessas? Estão a conseguir fazer as remessas normalmente? Não. Normalmente acho que ninguém está a fazer, né? Ah, Nem os próprios bancos conseguem fazer a prestação de serviço com a normalidade que havia que anteriormente. havia anteriormente, exatamente. Nós também temos no mesmo diapasão, vivemos as mesmas dificuldades e se calhar num nível mais alto, né? Porque o nosso nível de dependência é muito superior a todos os outros concorrentes na prestação desse serviço. E como está a questão do ativo, não é? No final de 2023, o ativo das casas de câmbio estava em volta dos 3,38 mil milhões de kwanzas e registrou uma queda de 71% face a 2022. O que é que É, influenciou a queda desses ativos da banca, das casas de câmbio? esses ativos, assim, o nosso maior ativo são os clientes. A razão da nossa existência. Esse é o nosso maior ativo. Todos os outros ativos que também constituem alicerces para o normal funcionamento das empresas foram se desgastando com o tempo, não é? Muitos desses ativos foram se transformando em instrumentos de capitalização das próprias empresas e as empresas foram mingando, destruindo os ativos A estrutura de ativos que que tinha foram, que anteriormente. foram, exatamente, que foram construindo. Por isso é normal, né? Nós já estamos numa crise a caminho de quase 10 anos, por isso não é de todo normal as empresas sobreviverem. Quer dizer que houve determinadas empresas que estavam bem estruturadas, senão não aguentavam. E ainda assim, tendo essa questão do negócio, onde é que as casas de câmbio normalmente investem? As casas de câmbio não conseguem fazer investimentos fora do seu score business, né? Porque nós temos o nosso capital empatado na banca à espera de compra de divisa. Por isso, se nós não rodamos o nosso capital, não ganhamos dinheiro. Então, Apesar que, aplicações apesar que é se tivéssemos feito uma análise e que
a situação que vivemos hoje tivesse arrastado, se calhar é mais fácil ter, em vez de ter estes ativos aplicados na banca à espera de dívidas, tínhamos feito aplicações, se calhar no final do ano ganhávamos mais com as aplicações, com os juros como estão, do que manter o dinheiro muitas das vezes à espera. Exato, tendo em conta que os juros agora estão altos. Exatamente. Mas Nem depósito a prazos, nem nada, porque normalmente as instituições estão. Esse tipo de fazem instituições um fazem equilíbrio a isto, não nível é? das Depósito a aplicações que prazos, fazem. títulos de dívida pública. Sim, mas pronto, nós, se no passado tivemos capital disponível para isso, hoje já grande parte das empresas não tem. E o pouco dinheiro que têm é para ser rodado, né? E mesmo assim, às vezes ficamos tempos e tempos à espera que esse dinheiro consiga apanhar um balanço. Se o ativo caiu, o passivo também, não é? Em O 2023. passivo aumentou, o Oh, passivo não cai, o passivo aumenta. O ativo quando cai, aumenta o passivo. mas Mas há uma coisa que a lei também não permite. As casas de câmbio não estão autorizadas a contrair dívidas. ok. O passivo em 2023 foi de 7,56 mil milhões de kwanzas. Sim. Mas é um passivo ligado a quê? Fornecedores. A nível do sistema não estamos autorizados a contrair dívidas. Por isso, com a crise que vivemos, é normal que haja aqui um passivo. A nível das casas de câmbio. Mas se olharmos para o passivo e o ativo, olhando para essa diferença entre os ativos e passivos das casas de câmbio, de uma forma geral, podemos dizer que as casas de câmbio estão em falência técnica. Sim, podemos considerar. Porque são tantos anos ou a zero ou a negativo, ou a zero ou a negativo, que podemos, e, aliás, pelo número de empresas, se o Banco Central disponibiliza a informação de que para 26 empresas temos 38 milhões de lucro registrado, isso quer dizer que as empresas, face ao capital que têm, não ganharam dinheiro. Então a previsão é mesmo o desencerramento de mais casas de câmbio nos próximos meses ou nos próximos anos, se o cenário continuar tal como está. Eu acho que nós já batemos no fundo. Em 26 casas de câmbio. 24, tendo em conta algumas Eu acho suspensas. que são menos hoje já, os dias de hoje acho que são menos. Mas eu acho que nós já batemos muito fundo. E que temos que criar condições, né, de não deixar que o sistema se desgaste mais do que já se desgastou. Sob pena de amanhã a situação melhorar e as empresas não estarem capazes de acompanhar. Como a coisa é reduzir estrutura, reduzir capacidade, uma coisa é encerrar uma atividade e depois arrancar no futuro, né? Quer dizer que é um esforço muito maior. Por isso acho que devíamos fazer aqui um esforço e tomar medidas urgentes. Não é amanhã, já devia ser ontem. Essas medidas já eram para ontem, né? Amanhã já é muito tarde, de forma a mantermos aqui um equilíbrio de serviços. Acho que quase 100 empresas encerradas, estamos a falar de pelo menos 300, 400, 500 postos de trabalho ou mais, né? Porque uma empresa, no mínimo, deve ter 8 desempregados. Em média, uma casa de câmbio tem. Sim, entre diretos e indiretos, 8 a 10 empregados, né? Ou colaboradores. 8 a 10 colaboradores, entre diretos e indiretos. Por isso, estamos a falar em 100 empresas, estamos a falar em quase 1000 postos de trabalho. Quer dizer que há 1000 famílias que ficaram sem emprego. Acho que isso é desanimador para qualquer país. Mas ainda assim, a perspectiva do mercado é que este cenário ainda pode continuar durante mais algum tempo. Sim, pode continuar, pode. Isso tudo depende de como é que a gente gere
os recursos que temos. Se entendermos que vamos continuar a dar prioridade a determinados segmentos e os outros segmentos que sobrevivam como podem, pode haver. Isso tudo depende agora de como é que vamos. Mas eu acho que numa altura em que se fala de diversificação, em que criamos condições para o turismo, que criamos uma perspectiva de desenvolvimento diferenciada, matar um segmento como nós, acho que não é de todo inteligente. Sente que o segmento está mesmo a morrer. Eu acho que sim, né? Pelos números que nós temos disponíveis, saímos de 100 e tal para 20 e poucas empresas, isso, os números falam por si. Infelizmente não somos nós que estamos a manipular esses números, os números falam por si. Acho que é uma queda muito assustadora, né? Muito assustadora. Aliás, as casas de câmbio são as casas de câmbio, o setor sobrevive bem, se calhar sem as casas de câmbio, digo eu, mas também vimos às vezes bancos a encerrarem, por vários motivos, o que também nos preocupa, né? E vamos ouvindo um bocadinho por todos os setores que a nossa banca também não está bem, né? Mas o governo volta e meia vai criando condições para que não haja um desfecho de um ou de outro banco, para mantê-los vivos, porque senão daqui a bocado a soberania do sistema está entregue Fica em causa, não a é? outra gestão, sim. Exatamente. E já para terminar, o que é que se espera então dos próximos anos para ver um cenário diferente Como do que temos empresário, atualmente? espero que haja aqui uma melhoria no ambiente de negócios, que a gente consiga financiar as nossas atividades, porque felizmente quando sentimos que os outros segmentos de negócio ganham dinâmica, nosso setor também ganha dinâmica. Nós somos daqueles que não somos dos poucos que não sobrevivemos se os outros não sobreviverem. Por isso, o que eu auguro é que os outros setores de atividade se consigam reinventar e que a economia ganhe uma dinâmica diferente das dos dias de hoje. E passava-me aqui uma questão, quando falava das casas de câmbio, quanto à compra de divisas, e como é que está a questão do compliance das casas de câmbio? Estando em conta também essa questão toda ligada ao branqueamento de capitais, como é que as casas de câmbio estão em termos de compliance? Eu acho que estão bem. Nós temos dois ou três aspectos que jogam um bocadinho a nosso favor. As casas de câmbios têm uma ferramenta muito robusta e muito interativa. Temos na ferramenta vários instrumentos de apoio à triagem que fizemos da operação, ao conhecimento que temos do cliente, à proveniência e os destinos de fundos. Não digo que não possa haver aqui alguma falha naquilo que são os procedimentos, já temos em conta, e quando esses procedimentos necessitam de intervenção humana. Mas a ferramenta que usamos é bem robusta. E temos nas nossas intervenções sempre um parceiro, né? Principalmente quando se fala de transferências internacionais. Quer dizer, que nós fizemos o nosso trabalho, mas depois temos alguém que vai validar o trabalho que nós fizemos, que é a pessoa ou o agente que vai finalizar a operação. Temos apostado muito na formação, quase que é obrigatória. Temos contado com o apoio do Banco Central. Sempre que há uma alteração significativa, sempre que há uma preocupação relativamente
o branqueamento de capitais, há sempre por parte do Banco Central uma ação de formação, de prevenção, de saber como é que estamos a fazer as coisas, recomendações, até mesmo alteração de medidas, agora façam assim, assim, assim. Não, isso aí acho que não constitui grande problema. Em termos de compliance das casas de câmbio, Sim, sim, sim. E também os próprios bancos, que são os nossos principais fornecedores, também têm compliance. Por isso nós passamos pelo crivo deles, fizemos o nosso crivo, acho que nós não constituímos assim um problema de reputação, né? que é o que se quer salvaguardar, quer reputação, quer branqueamento de capitais. Não, acho que temos a coisa mais ou menos salvaguardada. Nesse quesito acho que estamos mais ou menos defendidos. muito bem. Então, dado esta questão, essa resposta, só me resta agradecer pela sua disponibilidade, Eu é que agradeço. por ter-nos dado A aqui vossa, esses comentários sobre o futuro e sobre o presente, né, também das casas de câmbio. Muito obrigado pela atenção, né? É desta forma, então, que nós nos despedimos e até a próxima edição. Obrigado.